Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, então, a gente vai começar fazendo a correção da atividade que eu deixei para vocês, número 1, né? Como tarefa do em casa, tá? Depois dessa correção, a gente vai resolver o teste e depois a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo. Beleza? Vamos lá, então, para a correção dessas atividades. Bom, então aqui na nossa atividade, né, ele estava pedindo para gente, mostrando aqui para a gente uma tabela, né, estava o seguinte enunciado: as hemácias, os leucócitos e as plaquetas são chamados de elementos celulares. Como as plaquetas não são propriamente células, né, mas pedaços de células, alguns autores se referem a esse conjunto como elementos figurados. O quadro da página seguinte apresenta os resultados de um exame de sangue conhecido como hemograma. Vamos usar os dados apresentados para estudar os elementos celulares que compõem o sangue. Tá? Então, essa tabela aqui a gente já comentou na nossa aula passada, né? Conversei com vocês a respeito dela, tá? E eu deixei essas atividades para vocês responderem, tá? Então não tem porquê de eu ler novamente essa tabela, não a gente vai perder muito tempo aqui. Então analise atentamente o hemograma e responda, se necessário, consulte o esquema da página anterior. Na sua opinião, qual é a importância da coluna valor de referência, né? Então, para ter base dos dados que estão acima ou abaixo da quantidade ideal, tá? Então, o valor de referência serve, como o próprio nome dele já diz, como uma referência. Ou seja, se eu estou com uma quantidade maior, por exemplo, de hemácias, ou uma quantidade menor, eu vou sempre comparar com aqueles valores de referência. E isso vai facilitar o quê? O diagnóstico de algum tipo de alteração que eu tenho no sangue, tá? O médico ele já vai ter ali um valor de referência, na hora que ele olha, ele já faz o diagnóstico com maior facilidade. Beleza? Letra B. A série vermelha traz a quantidade de hemácias, os eritrócitos, e sua porcentagem no sangue, hematócrito. O paciente está transportando oxigênio para as células normalmente? Justifica a sua resposta. Tá? Sim, pois a quantidade de glóbulos vermelhos estão dentro da média, ou seja, a quantidade de glóbulos vermelhos que ele tem que ter dentro do sangue, tá, está dentro dos valores de referência, como a gente já observou lá no nosso quadro. Tá? Então, quer dizer que ele está transportando oxigênio, tá, para suas células normalmente. Letra C, né? Agora analise a série branca. O sistema imune do paciente pode ser considerado saudável? Justifique sua resposta. Sim, todos os parâmetros estão dentro da média. Tá? Então, quer dizer que o sistema imune dele está perfeitamente funcionando normal. Por quê? Porque ali a gente não tem nenhum tipo de alteração, né? Nem para maior quantidade, nem em menor quantidade. Estão todos dentro da média do valor de referência. Beleza? Na letra D, né? Compare os números de leucócitos totais com a soma das demais células analisadas na série branca. Como você explica esse resultado? Tá? Então, os leucócitos totais, tá, estão dentro dos parâmetros médios. Tá? E, além disso, se a gente for somar os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e os monócitos, a gente vai chegar no total de 7.400. O que isso significa, professor? Significa que todas essas outras células, tá, elas entram como sendo leucócitos. Tá? Então, leucócitos é um nome mais abrangente, né, para todas essas outras células. Tá? Então, por isso que ele é chamado de leucócitos totais. E aí a gente vai ter o nome de cada uma dessas células, tá? Formando aqui os leucócitos totais. Então, quem entra dentro dos leucócitos totais? Os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e os monócitos. Tá? Então, essa seria a resposta da letra D. E letra E, né? A contagem de plaquetas final do quadro desse paciente está normal? E o que isso significa? Tá? Então, a contagem de plaquetas, tá, está aí em 199 mil plaquetas por microlitro, tá? E o normal seria entre 140 e 500 mil plaquetas por microlitro. Então, está dentro da média, tá, aceitável
dentro desse exame, beleza? Isso quer dizer que o quê? Que a pessoa está com o sistema imune normal, né? Está conseguindo fazer a coagulação sanguínea normalmente, beleza? Respondido então a nossa atividade número 1, agora a gente vai lá para o nosso teste número 1, tá? Para a gente resolver rapidamente aqui, não perder muito tempo, tá? No teste número 1, ele está pedindo assim para a gente. Em regiões muito altas, né, como a cidade de La Paz, na Bolívia, o ar é rarefeito e há pouca oferta de oxigênio. Nessas regiões, o sangue das pessoas costuma ter um aumento na quantidade de A. Plasma, B. Hemácias, C. Plaquetas ou D. Leucócitos. Tá? Resposta certa, B. Hemácias. Tá? Por que, professor? Hemácias. Porque aqui, né, como eles estão numa região alta, quem faz o transporte de oxigênio? São as hemácias, não é o plasma, não é as plaquetas, nem os leucócitos. Então, se eu estou numa região alta onde eu tenho pouco oxigênio, o que o meu organismo faz? Ele aumenta a quantidade dessas hemácias para que eu compense essa falta de oxigênio com uma grande quantidade de células que transportam esse oxigênio pelo meu corpo. Tá? Ele tenta suprir essa falta de oxigênio pela quantidade de hemácias que eu tenho no meu sangue. Beleza? Então, a resposta certa, letra B. E agora a gente vai para a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Começando ali na página 265, tá? Falando a respeito ali do de olho, beleza? Bom, então de olho da página 265, né? Da doação de medula. Então você já deve ter ouvido falar em doação de medula. Não é incomum que as pessoas imaginem erroneamente que essa doação seja feita a partir da medula espinhal, tá? Ou espinal, que fica aqui formando o nosso sistema nervoso central, tá? O órgão que pertence ao sistema nervoso, isso seria muito perigoso. Então, não é essa medula que a gente doa, tá? O termo medula em biologia se refere à região central de um órgão que não seja oco, como uma glândula dos nossos ossos e a medula espinal. Portanto, a doação de medula refere-se à medula vermelha dos ossos, que servirá para uma pessoa que tem alguma doença relativa à produção de células sanguíneas, como a leucemia. Tá? Então, segundo o Instituto Nacional do Câncer, para se tornar um doador de medula óssea é necessário ter entre 18 e 55 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não ter doença infecciosa ou incapacitante, não apresentar doenças de neoplasia, câncer, né, hematológica do sangue ou do sistema imunológico. Algumas complicações de saúde não são impeditivas para a doação, sendo analisado caso a caso. Tá? Então, isso aqui é muito importante, tá? Que a gente seja. Eu sou doador de medula, de sangue, né? Dou todo ano sangue. Minha medula está lá no banco de dados, tá? Por que é muito importante a gente ser doador? Porque é o seguinte, tá? A doação de medula não é igual a doação de sangue, onde a gente tem lá os 4 tipos sanguíneos, né? Tipo tipo A, né? Tipo B, tipo AB e tipo O. E depois, dentro desses 4 grupos, a gente vai ter A positivo e A negativo, B positivo e B negativo, AB positivo e AB negativo. Depois a gente vai ter o tipo O positivo e tipo O negativo, tá? A gente vai ter aí, desses 4, a gente pode subdividir ele em 8 tipos diferentes de sangue, tá? Isso dependendo do seu fator de RH. Mas isso é uma outra aula que a gente vai falar a respeito desse processo, tá? E a medula espinal, a medula óssea, tá? Ela é doada, tá, para essas pessoas. E a compatibilidade, tá, não é igual no sangue, que a gente tem ali 8 grupos, a gente consegue encontrar. Inclusive, a gente tem o doador universal, que é o O negativo, né? Qualquer pessoa pode receber, tá? E a gente tem o receptor universal, tá? Que seria o AB negativo, tá? Então, a AB negativo ele recebe de todos os outros tipos sanguíneos, tá? Bom, e na medula óssea a gente não tem isso. Então, o grau de compatibilidade ele é muito alto, né? Então, a gente tem que ter ali
uma interação muito grande. Às vezes nem entre irmãos, tá? Consegue ter essa compatibilidade. Então ela é muito rara de acontecer. Por isso que o banco de dados dessas medulas, né, tem que ser um banco de dados bem grande, para que quando uma pessoa necessite, tenha essa possibilidade de ir procurando, tem alguma pessoa que possa ter uma compatibilidade maior com essa pessoa que está precisando. Beleza? Bom, pessoal, e agora a gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? O segundo, o sangue e a resistência do nosso organismo, né? Então, o nosso corpo está constantemente sujeito à invasão de micro-organismos causadores de doenças, os patogênicos, tá? E de substâncias estranhas, popularmente chamada de resistência ou imunidade, a capacidade do nosso organismo de evitar danos ou doenças, usando para isso vários mecanismos de defesa. As defesas do nosso organismo começam do lado de fora, com a nossa pele, que funciona como uma barreira física impermeável, e química, as glândulas sebáceas produzem substâncias que dificultam o crescimento de micro-organismos, como, por exemplo, bactérias, fungos, tá? Que podem tentar sobreviver na nossa pele. Portanto, os bons hábitos de higiene também ajudam nesse combate. No esquema abaixo, você pode ver mais exemplos de resistência externa do nosso organismo. Tá? Então, aqui a gente tem uma camada de defesa, né, do nosso corpo. Tá? Na onde que o sangue entra nessa parte, né, professor, desse tema? Sangue é a resistência do nosso organismo contra outros agentes patógenos. E quando a gente está falando de agentes patógenos, né, a gente está falando de fungos, a gente está falando de bactérias, a gente está falando de protozoários, a gente está falando de uma infinidade de micro-organismos, tá, que podem infectar o nosso organismo, o nosso corpo, tá? Inclusive os vírus, que às vezes não são considerados vida, tá? Mas tá, que possuem essa capacidade de infectar corpos de pessoas de uma maneira muito rápida. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre as formas com que o nosso organismo possui essas barreiras, né? Então, a gente vai ter uma primeira barreira, tá? Que é a barreira física, que a gente chama, que é a nossa pele, tá? Inclusive, todas as células da nossa pele são células muito unidas entre elas, muito próximas, dando essa impermeabilidade, né? Fazendo com que essas substâncias, esses micro-organismos, não consigam adentrar o nosso corpo, tá? Além da pele, então, a gente vai ter outras substâncias e outras coisas que nos ajudam nessa barreira de proteção externa. Quem que são isso? São as glândulas sebáceas, tá? Que produzem o sebo que ajuda na proteção e, além da proteção, também ajuda a manter a nossa pele um pouco mais hidratada, tá? Então, e além disso, ajuda a combater alguns micro-organismos. Por quê? Porque ela possui algumas substâncias antibióticas, assim como também a cera do ouvido e a lágrima, tá? Também possui essas propriedades. Lógico, não é uma coisa tão forte. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente não se cuidar, não tomar banho, né, não tiver hábitos de higiene, a gente vai acabar contraindo algum tipo de coisa, né? Uma micose, por exemplo, né? Que nada mais é que um fungo que acaba crescendo na nossa pele de uma maneira desordenada, né? Nosso organismo não consegue dar conta de proteger aquela região, ele começa a crescer, tomar conta, tá? Se alimentar ali da camada superficial da pele, causando aquelas manchas brancas na nossa pele. Tá? Então a gente tem que tomar um remédio, tá? Passar pomada, para conseguir fazer o controle desse fungo. Bactérias também podem causar isso, tá? Enfim, organismos, e também a gente tem a interação com outros tipos, né? Não só micro-organismos, mas também com substâncias químicas, tá? E às vezes quando a gente entra em contato, a pele é a primeira barreira que vai tentar fazer essa proteção contra esses agentes, tá? Além disso, a gente vai ter pelos e mucos, tá? Lá na região da nossa narina, que vai fazer essa proteção também, essa proteção primária, tá? Para que evite, por exemplo, que uma fuligem possa entrar pelo nosso nariz e chegar até o nosso pulmão, que tem que ser extremamente limpo, tá? O ar que entra ali tem que ser um ar puro. Por quê? Porque o pulmão ele é muito frágil, né? Ali, a única coisa que pode entrar realmente no nosso pulmão é ar, tá? Porque ele está especializado em fazer trocas gasosas. E aí a gente vai ter uma vascularização muito grande, tá? Uma quantidade de vasos sanguíneos muito grandes ali, e que se entrar algum tipo de fuligem, né?
poeira, tá? Que acabar adentrando o nosso pulmão pode causar sérios danos à nossa saúde, tá? Inclusive, né, pesquisas recentes já mostraram que o cigarro ele causa um dano terrível ao pulmão, tá? Por quê? Porque a pessoa está inalando fumaça, a fumaça ela chega até o pulmão dela, tá? E o pulmão não foi feito para respirar fumaça, ele foi feito para respirar o ar, né? Oxigênio, gás carbônico, para fazer as trocas gasosas para a pessoa continuar viva. E essa fumaça ela causa danos severos ao nosso pulmão, tá? Bom, então além dos pelos e muco, né? O muco ele serve para lubrificar e além disso também fazer a proteção de partículas menores que os pelos do nosso nariz não conseguem fazer essa proteção, tá? Então quem vai fazer também essa parte de filtrar o ar, né, que está entrando no nosso pulmão, o muco auxilia nesse tipo de coisa, na remoção de algumas partículas. Depois, nas nossas lágrimas, né, a gente tem as lisoenzimas, que é um tipo de antibiótico que vai destruir alguns micro-organismos que acabam entrando em contato com o nosso olho, tá? Depois a gente vai ter, por exemplo, o ácido presente no nosso estômago, tá? Que ajuda a matar alguns micro-organismos que estão presentes em alguns alimentos, tá? E também a gente vai ter os cílios, né, presentes nos brônquios, que auxiliam para levar o muco até na região do nosso nariz, depois ser expelido. Tá? Então, isso são algumas barreiras mecânicas que o nosso organismo possui contra esses agentes invasores, tanto micro-organismos quanto substâncias sólidas ou líquidas. Tá? Ah, professor, e quando isso falha? Tá? Isso que a gente vai falar agora nesse texto. Tá? Então, internamente, existem vários órgãos que também participam da resistência do organismo. Alguns deles, né, fazem parte do sistema linfático, que será estudado no final deste módulo. A medula vermelha dos ossos é responsável, por exemplo, pela formação, pela maturação e pela multiplicação dos leucócitos. Tá? O conjunto desses órgãos, né, e os leucócitos do sangue compõem o sistema nosso de defesa, conhecido como sistema imunitário ou sistema imune. O bom funcionamento desse sistema depende de uma série de fatores, tais como alimentação, repouso adequado, características genéticas, estado emocional e etc. O sistema imune também está relacionado a inflamações, reações alérgicas e o processo de rejeição de transfusões de sangue e nas doações de órgãos. No último caso, usa-se drogas que deprimem o funcionamento do sistema imune para aumentar a chance do órgão transplantado ser aceito. Caso algum micro-organismo consiga atravessar as resistências externas, entra em ação, então, um batalhão de diferentes células para tentar combater o patógeno e proteger nosso organismo. Na atividade 1, a soma do número dos valores de células como monócitos, basófilos, neutrófilos, tá, etc., devem ter sido igual ao número total de leucócitos. Não se trata de uma coincidência. Todas aquelas células são tipos de leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo. Na figura abaixo você encontra uma micrografia com alguns deles. Tá? Bom, então basicamente o que o texto está dizendo para a gente? Né? Quando o nosso sistema de defesa, tá, externo falha, quem que entra em ação? Nosso sistema de defesa interno, nosso sistema de defesa imune. Tá? Então, por exemplo, minha pele não deu conta de combater as bactérias e acabou entrando na minha corrente sanguínea algum tipo de bactéria. Tá? Ou meu sistema de defesa externo, o muco e os pelos do meu trato respiratório, né? Os cílios que estão ali na minha traqueia não conseguiram fazer com que os vírus, tá, não entrassem no meu organismo. Tá? E aí o que acontece? Acontece que esse vírus ele vai ser combatido, por exemplo, pelos nossos glóbulos brancos, tá? Os nossos linfócitos, ou chamados também de leucócitos. Esses leucócitos são células de defesa altamente especializadas, tá? Cada um vai ter um nome, como a gente está vendo aqui na nossa imagem, tá? Esse aqui é um neutrófilo, esse aqui é um linfócito, é um granulócito eosinófilo, um basófilo, tá? A gente tem aqui N tipos de células. E todas essas células desempenham funções diferentes. Como assim, professor? Algumas células elas vão fazer, por exemplo, um macrófago. O macrófago ele vai fazer a fagocitação. Tá? O que é isso, professor?
ele vai chegar na bactéria ou no vírus e vai engolir esse vírus, tá? Vai fazer com que ele faça parte da célula e ele vai fazer a digestão dele e matar, e depois vai ser liberado pelas excretas, tá? Depois a gente vai ter os linfócitos, que estão responsáveis pela produção de proteínas, tá? São chamadas de proteínas de defesa do nosso organismo, tá? Para que servem essas proteínas, professor? São chamadas também de células, essas proteínas, tá? Elas servem para uma única coisa, para identificar, tá? O agente patógeno que está adentrando o nosso organismo, tá? Por exemplo, vou citar de novo o exemplo do vírus, né? Porque já está em evidência, todo mundo curioso, apesar de estar passando a televisão, eu vou pôr aqui para vocês. Por exemplo, o vírus lá da Covid-19, né? SARS-CoV-02, o nome desse vírus. Quando, tá, esse vírus ele entra em contato com a nossa corrente sanguínea, o que acontece? Vai desencadear um monte de reações químicas ali dentro. E a primeira barreira, né, de defesa do nosso organismo, que é as defesas físicas, né, inclusive por isso que a gente utiliza a máscara, né, para tentar diminuir, né, esse contato com o vírus direto, tá? Por quê? Uma carga, por exemplo, de 1000 vírus, se você tivesse sem a máscara, iria entrar esses 1000 vírus direto com sua respiração. Se você tem a máscara, pode passar ali no máximo 300, 400, mas ainda passa, tá? As únicas máscaras que são totalmente eficientes contra esse tipo são as máscaras cirúrgicas, tá? Que é uma que o pessoal usa dentro do hospital. Essa ela serve como barreira, tá? Não é uma barreira 100%, mas ela auxilia também, tá? E também auxilia a não transmissão, tá? Porque os respingos de água, quando a gente está conversando, né? Ou quando a gente vai tossir ou vai espirrar alguma coisa, evita que esses respingos de água se espalhem pelo ambiente, tá? E isso vai fazer com que diminua também a carga de vírus que está naquele ambiente. Então, por isso que é essencial o uso da máscara, tá? E o uso correto dela, evitar colocar a mão diretamente na máscara, tá? Porque a nossa mão está em contato com diversas superfícies durante o nosso dia a dia, tá? E nossa mão ela pode se contaminar, eu posso nem perceber, né? Estou lá no mercado, né? Olhei lá uma caixinha de bis, perguntei, mãe, eu posso levar, né? Por causa de vocês. Posso levar a caixinha de bis? Ah, não, hoje não. Aí vocês devolvem. Você nem percebeu, mas antes de você pegar essa caixinha de bis, outra pessoa poderia estar com o vírus, poderia ter pegado também. Então é muito importante a gente tomar esse cuidado, principalmente quando a gente está na rua, tá? Evitar colocar a mão nos olhos, né? E sempre estar com álcool ali na bolsa ou no bolso, tá? Para estar higienizando as mãos, tá? Professor, o álcool é mais eficiente que lavar as mãos com sabão? Não, lavar as mãos com sabão é mais eficiente que o álcool 70. Tá? O álcool 70 é quando você está na rua e não tem acesso a uma torneira com água e sabão. Tá? Se você tiver acesso a água e sabão, melhor que lave as mãos com água e sabão, que ele é mais eficiente. Beleza? Então, o vírus adentrou as nossas barreiras físicas. Entrou lá pelo nosso nariz e entrou em contato direto com o nosso sistema respiratório. Bom, entrou em contato com o nosso sistema respiratório, o nosso corpo ele entende que tem alguma coisa acontecendo de errado. Por quê? Esses vírus eles vão começar a atacar células nossas do nosso trato respiratório, por isso que a gente começa a ter coriza, tá? Começa a ter um dos sintomas, né, do SARS-CoV-02 é a falta de ar, coriza, dor de cabeça, febre, tá? E o que é isso? O que são essas respostas que o nosso corpo está dando para a gente? Na verdade, é nosso corpo falando assim, ó, tem alguma coisa acontecendo de errado e eu vou tentar aumentar minha temperatura para tentar matar isso que está dentro de mim, tá? Essa coriza é porque eu estou tendo células morrendo ali na minha mucosa, tá? Então, esse vírus ele ataca principalmente células da mucosa, né? O tecido epitelial mucoso, que a gente tem tanto no nosso trato respiratório quanto no nosso trato digestório, tá? Inclusive já tem alguns relatos falando que a pessoa pode até ter diarreia, tá? Então ele ataca essas células da mucosa e pode causar, né, essa coriza e tudo mais, irritação da garganta, e esses sintomas
que a maior parte das gripes possui, tá? Esses vírus que acabam atacando essas regiões. E quando ele ataca, o corpo ele começa a dar respostas, tá? A primeira resposta, tá, que ele dá é mandar mais células de defesa para aquele local, que são células que são mais abrangentes, né? São os basófilos. Eles chegam lá, conseguem matar alguns vírus, tá? E aí entra a parte dos assintomáticos, que são pessoas que acabam não apresentando sintomas. Por quê? Porque ela consegue combater o vírus antes que ele cause algum dano ao seu corpo, tá? Então aí ele consegue combater nessa primeira onda de defesa, tá? Nessa primeira leva de células de defesa que o organismo manda, né? E produz essas proteínas, acaba já conseguindo combater, e aí essa pessoa ela não tem esses sintomas como algumas pessoas possuem, como dor de cabeça, febre alta, né? Dores pelo corpo, enfim, todos esses outros sintomas que são característicos da doença. Então, nessa primeira leva, essa pessoa já consegue fazer isso. Existe um padrão para isso, professor? Infelizmente, ainda não tem um padrão para saber se é o tipo sanguíneo, se é o biotipo, se a pessoa era um atleta e conseguiu fazer isso. Tá? A gente não sabe ainda o porquê que essas pessoas são assintomáticas e conseguem contrair o vírus sem ter percebido, por exemplo, ou ter passado por algum tipo de sintoma. Mas, enfim, a pessoa contraiu, pegou, passou essa primeira leva, o corpo não conseguiu combater. O que acontece? Entra agora os linfócitos. Tá? Os linfócitos eles vão reconhecer essas células que estão sendo atacadas e vão começar a produção de células de defesa, de proteínas de defesa. Tá? Essas proteínas de defesa, tá, elas são chamadas de anticorpos, tá? Ah, professor, mas os anticorpos não é a mesma coisa que glóbulos brancos? Não, anticorpos são proteínas de defesa e glóbulos brancos são células de defesa, tá? Os anticorpos são produzidos pelos glóbulos brancos, pelos linfócitos e leucócitos, tá? E essas proteínas, né, esses anticorpos, eles vão se ligar a essa célula para que outros micro-organismos, né, outros glóbulos brancos acabem destruindo essa célula e, consequentemente, também destruindo esses vírus para terminar com esses sintomas e terminar com essa infecção desse micro-organismo. Isso funciona tanto para vírus, quanto para fungo, quanto para protozoário, quanto para bactéria, tá? Todas essas infecções que a gente tem no nosso corpo, tá? São dessa forma que o nosso corpo ele vai dar algum tipo de resposta, tá? Inclusive quando a gente se alimenta de alguma coisa estragada, tá? Lógico, os sintomas de todos esses organismos e micro-organismos que acabam infectando o nosso corpo são diferentes, tá? Mas a resposta imune ela vai seguir esses mesmos passos, tá? Primeiro eu tenho a barreira física, depois eu tenho a segunda barreira, que é a que a gente chama de resposta do sistema imune inato, tá? Como assim, professor? Desde quando você nasceu e até os dias de hoje, você entrou em contato com diversos tipos de micro-organismos, de vírus, e o seu corpo ele começa a criar memórias, tá? Desses encontros que você teve, tá? Por isso que a gente tem as vacinas, tá? O que a vacina faz? A vacina ela serve para atualizar o seu banco de dados, tá? De anticorpos. O seu corpo ele produz anticorpos de acordo com aquilo que ele já teve contato. Por isso que a Covid-19 ela está dessa forma. Por quê? Porque é uma doença nova. Ninguém no mundo inteiro, tá, antes de ter acontecido essa pandemia, tinha contato com esse vírus. E aí pegou o sistema imune de todo mundo desprevenido. Tá? E aí o que acontece? O que acontece é que a gente pode fazer uma prevenção contra isso. O que é? Através das vacinas. Por isso que a gente toma vacina anual para a gripe comum, a gente toma vacina para hepatite, a gente toma vacina para diversas outras coisas, tá? E para febre amarela, né? A gente tem vacina já desenvolvida, a gente tem vários tipos de vacinas. Para quê? Para que quando a gente tome, tá? O nosso corpo ele atualiza esse banco de anticorpos e quando a gente entrar em contato com esse antígeno, o nosso corpo já está produzindo esses anticorpos, já tem anticorpos desses produzidos, tá?
lá no organismo e ele consegue combater com mais facilidade, sem que a gente perceba que teve essa doença. Então, no momento que a gente entra em contato com o vírus, ele já vai reconhecer esse vírus rapidamente, tá? E aí a gente já combate e fica tudo certo. Beleza? Então, explicaçãozinha básica aí do nosso sistema imune, tá? De como acontece aí as nossas defesas dentro desse sistema imune. Basicamente isso que eu falei para vocês, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre vacinas e soros, né? Como eu falei para vocês, a gente toma vacina para atualizar esses bancos de dados. Mas o que é uma vacina e o que é um soro, né? Então, as vacinas e soros, a gente tem duas coisas assim, uma maneira bem simples de eu exemplificar para vocês. A vacina, ela é, por exemplo, para um longo período de tempo. E o soro é só para aquele momento. Por exemplo, a vacina para gripe, né? A gente toma a vacina e a gente vai ficar um longo período sem precisar tomar ela. Por quê? Eu tomei, o meu corpo vai criar anticorpos para aquele tipo de gripe e eu não vou precisar pegar ela. O soro é diferente, né? Por exemplo, para uma picada de cobra, né? Eu estava andando lá pelo mato, numa picada de cobra. O que acontece? Eu tenho que tomar um soro antiofídico para isso. Para que o quê? Para que esse veneno, tá, não faça tanto dano ao meu organismo assim. E o que é isso? O que é esse soro, né? Esse soro ele tem uma quantidade de anticorpos já produzidos, tá? Geralmente por cavalos. E esses anticorpos eles vão atuar contra esse veneno no meu organismo para não deixar ele causar tanto dano assim. Ah, professor, mas e se eu tomar o soro antes de eu tomar a picada? Será que meu organismo ele já vai criar anticorpos igual na vacina? Não, tá? Infelizmente não funciona dessa mesma forma. Então vamos lá para o nosso texto agora. Então, os conhecimentos sobre os mecanismos de formação de células de memória são utilizados pela fabricação de vacinas, empregando-se agentes infecciosos mortos, tá? Enfraquecidos ou em partes. Força-se então a reação do nosso sistema imune para a produção de anticorpos. Esses anticorpos ficarão durante algum tempo circulando no sangue, criando células de memória. Quando um agente infeccioso íntegro ataca, já haverá então um arquivo com registro de como destruí-lo, como eu falei para vocês anteriormente, né? E esse tipo de imunização é conhecido como imunização ativa. Já o soro é um concentrado de anticorpos específicos obtidos por meio de uma imunização de animais grandes, especialmente de cavalos. Esse tipo de medicamento é utilizado contra o veneno de alguns animais peçonhentos, como aranhas, cobras, e contra toxinas de agentes infecciosos, como botulismo, tétano, tá? E a raiva. A ilustração a seguir mostra o processo de produção do soro. Tá? Então, eles pegam a toxina de alguma doença ou veneno de algum animal, injetam no cavalo, o cavalo ele vai passar por algum período de tempo, né, produzindo esses anticorpos, depois é coletado o sangue do cavalo, eles fazem a centrifugação, tá? E aqui a gente vai ter as células sanguíneas e aqui a gente vai ter o plasma contendo os anticorpos. Ah, professor, mas o anticorpo não fica junto com as células sanguíneas? O anticorpo é uma proteína, portanto ele vai ficar na onde? No plasma. Lembra que eu falei para vocês que o plasma é constituído basicamente de água e proteínas? Então aqui é que vai ficar os anticorpos. Depois esse plasma ele é processado e aí ele vai virar lá o sorinho para poder aplicar quando a pessoa tem algum tipo de acidente contra esses animais peçonhentos ou quando ele acaba tendo tétano ou algum tipo de doença dessa. Então, o uso do soro é conhecido como imunização passiva. Seus benefícios são imediatos e duram apenas alguns dias, não gerando células de memória. A imunização passiva também pode ocorrer de forma natural, pela aumentação que transfere anticorpos da mãe para o bebê. Então, durante a amamentação também ocorre esse tipo de imunização passiva, que através do leite materno também acabam passando esses anticorpos e vai durar ali durante o período de amamentação, mas depois, quando termina o período de amamentação, o bebê ele vai ter que produzir seus próprios anticorpos, ele não vai conseguir mais adquirir pela amamentação. Mas atenção, né? O termo soro também é empregado para designar o soro fisiológico, né? Uma solução salina utilizada para desobstruir as vias nasais. O quadro a seguir apresenta, então, exemplos das imunizações passivas e ativas. Tá? Imunização ativa. O organismo aprende a se defender. Resposta específica, natural. Ocorre quando o organismo é atacado pelo agente causador da doença, tá? Por exemplo, o vírus, algum tipo de vírus, né? E as pessoas que acabam contraindo aquele tipo de gripe não vai contrair mais porque ela já criou
anticorpos, tá? Então, a pessoa se recupera e está imune a determinado tipo de doença. Artificial, uso de vacinas, né? Então, vacinas contra diversas doenças, como tétano, poliomielite, cachumba, gripe, entre outras. Imunização passiva, inoculação de anticorpos, não produz células de memória natural, obtidos obtidos da mãe para o filho, anticorpos adquiridos pelo bebê pela placenta e o aleitamento materno. E artificial, o uso de soros terapêuticos, soro contra tétano, né, quando urgente, raiva, toxina, botulínica, entre outras. Existem também os soros antiofídicos, usados contra venenos de cobra. Beleza? E agora a gente vai lá para a atividade número 2, tá? Eu vou deixar para vocês como atividade para fazer em casa, tá? Atividade 2. Depois do 2 eu quero que vocês respondam o teste 2 e também o em casa número 2. Beleza? É bem simples, tá? O número 1, desculpa. Então, o em casa número 1, teste 2 e o em sala número 2, tá? Do em casa número 1, eu quero que vocês enviem para mim, copiem, tá? E enviem para mim a foto lá no meu número, tá? Lá no grupo do WhatsApp. Por quê? Isso aqui está valendo como nota de tarefa, tá? Então, eu preciso que vocês enviem para mim que vocês estão fazendo essas tarefas diárias. Beleza? Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo ou algum tipo de atividade, eu estou à disposição de todos vocês lá no WhatsApp, tá? Tenham um ótimo dia, tá? E até a nossa próxima aula. Grande abraço e até mais.